Olá, meu nome é Gerlane Mello e a gente vai tratar hoje sobre o direito das sucessões. O direito das sucessões é o ramo do direito civil que trata da substituição que ocorre em razão da morte. Então, ela é sempre causa mortes. Então, o que acontece? A pessoa, ao longo da sua vida e da sua existência, ela adquire um determinado patrimônio e quando a personalidade natural desaparece a partir da morte, ocorre então uma substituição dessa pessoa natural por seus herdeiros, por seus substitutos. Esses substitutos, eles podem ser aqueles indicados pela própria lei civil, e nessa hipótese nós teremos a chamada sucessão legítima, ou esses herdeiros, eles podem ser indicados no testamento, e nessa segunda situação nós teremos a chamada sucessão testamentária. Na sucessão legítima, o próprio Código Civil se encarrega de dizer quem são aqueles que vão substituir o autor da herança. Então, como se dá? Ocorre a morte real, e nessa situação nós teremos a sucessão legítima, se a pessoa não deixar um testamento. Na sucessão legítima, o próprio legislador se encarrega de informar quem são aqueles que vão substituir o falecido, portanto, quem são aqueles que vão ficar com o patrimônio dele. Já na sucessão testamentária, não. O próprio legislador indicou a possibilidade de toda pessoa capaz, maior de 16 anos, habilitou essas pessoas com a possibilidade de poderem elaborar um testamento. A pessoa elaborando um testamento, ela vai indicar nessa manifestação unilateral de vontade quem serão os seus substitutos. A lei vai estabelecer em relação à sucessão testamentária algumas limitações. Por quê? Porque existem determinados herdeiros que não poderão ser afastados da sucessão em razão simplesmente da vontade do testador, a não ser que exista um justo motivo, que são as hipóteses de deserdação ou de indignidade quando decorrer de um fato previsto na legislação civil. Na sucessão testamentária, então, a pessoa pode indicar em um documento que vai ser chamado de testamento como vai se dar a transmissão dos seus bens, de acordo com a sua vontade. A legislação civil também indica algumas limitações, algumas pessoas que não têm legitimidade para participar da sucessão testamentária. Na sucessão testamentária, então, o autor da herança, que tem a capacidade de ter discernimento no momento da abertura que tenha discernimento no momento da elaboração do testamento, essa pessoa então elabora o seu testamento, desde que seja maior de 16 anos, elabora o seu testamento e indica ali quem vão ser os beneficiários, os sucessores, os substitutos. Contudo, na sucessão testamentária nós vamos ter algumas limitações em relação à disposição. Pessoas que querem fazer um testamento e têm os chamados herdeiros necessários, e os herdeiros necessários são aqueles herdeiros que o legislador, que o Código Civil aponta como aqueles que têm um determinado percentual na sucessão reservados, que é a chamada legítima. Então, se a pessoa pretende elaborar um testamento e ela tem herdeiros necessários, ela só poderá dispor da metade do seu patrimônio. A outra metade estará reservada para os chamados herdeiros necessários. Essa outra metade que está reservada para os herdeiros necessários, ela é chamada de legítima. Então, na prática, o que vai acontecer? A pessoa tem filhos, por exemplo, e quer fazer um testamento. O que ela pode dispor? Ela pode dispor da metade do seu patrimônio. Por quê? Porque a outra metade já está reservada para os herdeiros legítimos e necessários. São aqueles que só podem ser afastados da sucessão numa situação excepcional de indignidade ou de deserdação. Então, tendo a pessoa herdeiros necessários, ela pode dispor de quanto? De metade do seu patrimônio. A outra metade está reservada para esses ditos herdeiros. E quem são eles? São 3 classes na ordem de vocação hereditária: dos descendentes, dos ascendentes e do cônjuge sobrevivente. O companheiro não está indicado na lei civil como herdeiro necessário. O entendimento do STF, recentemente, quando julgou embargos declaratórios, se referiu exatamente à não possibilidade de aplicação da regra
da sucessão legítima, da reserva da legítima para os companheiros, indicando que a lei civil aponta aqueles herdeiros que são os necessários. Quanto à sucessão legítima, a regra é aquela que o Código Civil vai indicar. Se a pessoa falece sem deixar testamento, a sucessão dela, ou seja, a sua substituição, vai se dar de acordo com o que a lei estabelece. E a lei civil estabelece uma ordem de vocação hereditária, ou seja, uma sequência em que os herdeiros vão ser chamados à sucessão, de acordo com dois critérios, basicamente, voltados para a questão da afetividade que o autor da herança tem em relação àqueles herdeiros e o merecimento. Merecimento por quê? Porque nos casos de indignidade ou deserdação, o herdeiro poderá ser afastado da sucessão, se existir, então, uma das hipóteses, no caso de indignidade, indicadas pela lei, ou uma hipótese, no caso de deserdação, indicada pelo testador, dentro dos limites que a lei civil estabelece. Então, na sucessão legítima, vai se observar o quê? A ordem de vocação hereditária, que é a sequência que a própria lei indica para se chamar o herdeiro à sucessão, e a lei civil vai apontar quem são essas pessoas que têm maior aproximação afetiva com o autor da herança, com o falecido, e tem o merecimento, portanto, presumimos que existe um merecimento, né, em razão dessa aproximação afetiva e desse parentesco. Quem são esses herdeiros? São os descendentes, em concorrência com o cônjuge, dependendo do regime de bens do casamento. Não existindo essa classe, a classe dos ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Na terceira, o cônjuge sobrevivente. E na última classe, os colaterais até o 4º grau. Quanto ao companheiro, as regras em relação à sucessão legítima são as mesmas aplicadas às pessoas que são casadas. As mesmas regras em relação ao companheiro são as aplicadas às hipóteses de sucessão legítima. Esse é o posicionamento do STF, não obstante o Código Civil trazer no artigo 1790 uma regra específica em relação à dita sucessão em geral, que era aplicada às hipóteses de pessoas que viviam em união estável. Resumindo então, aberta a sucessão, portanto com a morte, nós vamos ter então uma substituição do falecido por seus substitutos indicados pela lei ou por seus substitutos indicados no testamento, na sua vontade. Essas pessoas então vão receber o patrimônio deixado pelo falecido, ocorrerá um processo judicial relacionado ao inventário, onde vão ser arrecadados os bens, indicados os devedores, os credores e depois partilhado o patrimônio. E esses herdeiros que substituem o falecido, eles podem substituir de acordo com o que estabelece a lei civil ou de acordo com o que estabelece o testamento. Por hoje é só, eu espero vocês no próximo encontro. Tchau!